Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8, que tem sobre tema O Lugar Santíssimo. Permitindo o Senhor, será estudada no dia 26 de maio de 2019. Na lição passada, na aula de número 7, estudamos o lugar santo. E aí falamos dos seus utensílios, das suas qualidades. Hoje estaremos fazendo um rápido comentário do véu do lugar santíssimo. Então estaremos colocando o primeiro passo dentro do lugar santíssimo. Essa palavra santíssimo, ainda mais na nossa gramática, da língua portuguesa, a gente encontra isso como um superlativo. Um superlativo seria, peço até perdão para os professores aí de português, de gramática, né, pelo meu pouco conhecimento sobre isso. Um superlativo que dá qualidade ao sujeito, ao substantivo. Seria um adjetivo que é elevado num grau muito alto. Por exemplo, a gente usa a palavra belo no superlativo, ficaria belíssimo. A palavra bonito no superlativo ficaria bonitíssimo. A gente eleva o adjetivo que dá qualidade ao substantivo. Então, este superlativo a gente não encontra no hebraico, na língua hebraica. Na língua hebraica, para dar qualidade ou ênfase ao substantivo, ele repete a palavra para dar ênfase ao que ele quer expressar. Por isso que nós vemos a palavra santo sendo repetida, como se o autor ou o escritor queira dar ênfase ao lugar, dizendo que o lugar é santíssimo. E aí a gente encontra isso, lugar santo dos santos. Ou seja, ele deu ênfase ao lugar para dizer que o lugar é santo, ou santíssimo, ou mais do que santo. Jesus mesmo usou essa expressão para dar ênfase ao que ele quer dizer. Em várias passagens. Uma mais clara e mais simples é quando ele diz: em verdade vos digo. Aí é um superlativo. Ele dá ênfase ao que ele quer dizer, falando que é algo mais do que verdadeiro. Salomão também, ele expressa um versículo dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Podemos também entender aí como um superlativo. Enfim, no hebraico ou no português, o que a gente entende é que este lugar é um lugar especial, é um lugar santo, é um lugar diferenciado. E é este lugar que permitindo o Senhor, nós estaremos comentando hoje. O Kadesh, lugar santo. Mais do que santo. Amém? Podemos já dar início ao seu reposteiro, a sua porta feitas de coluna. No reposteiro a gente entende como 4 colunas. Com o interior era madeira de acácia, revestida com ouro e com as suas bases de prata. Essa base de prata, ela é diferenciada do reposteiro do lugar santo, onde a gente vê 5 colunas com a sua base de bronze. No lugar santíssimo, a entrada do lugar santíssimo tinha a sua base de prata. As 4 colunas, na numerologia bíblica, ou até mesmo na interpretação bíblica, o número 4 representa a globalidade.
representa a totalidade da humanidade. Esse é a primeira interpretação dessas 4 colunas. Indica a globalidade, indica a totalidade da humanidade. Quer dizer que toda a humanidade estava representada ali, na entrada do lugar santo. Também outras pessoas entendem como que essas 4 colunas representam os 4 evangelhos de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Também não está errado quem pensa dessa forma. E até mesmo este pensamento é o que é mais aceito em nosso meio. Tanto um quanto o outro tem as suas bases de prata. Prata nós entendemos como duas representações. A gente pode entender a prata como a sustentação. Por que sustentação? Porque todos os elementos do tabernáculo que envolvia a prata servia como uma sustentabilidade. A gente vê isso na cerca do lado de fora. A parte de cima da cerca era de prata, sustentando ou ligando uma coluna na outra. A gente vê que a base do santuário eram feitas de placas de prata, não deixando que o santuário tocasse na areia e dando uma sustentabilidade para o santuário. A gente vê aqui nas colunas que as suas colunas eram de prata, dando sustentabilidade à coluna. Essa é a primeira interpretação. Na segunda interpretação, a gente vê a prata como resgate. O Levítico, capítulo 5, versículo 15, a gente vê uma oferta da culpa. A pessoa que oferecia essa oferta trazia um carneiro e também um valor em prata, segundo a ordenança do sacerdote. Ele fazia a sua oferta e pagava uma quantia em prata. O recenseamento era pago com moedas de prata. A gente vê a compra de escravos sendo feita com moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Então prata a gente vê como resgate. A gente vê como símbolo de resgate, de compra. Então, o que nós entendemos aqui? Que Jesus, ele é tanto o sustentador como o resgatador da humanidade ou das boas novas que foi apresentado para a humanidade. Amém? Então, dando já início, à lição, o tópico 1 fala do véu do lugar santíssimo. O véu do lugar santíssimo. Tópico 1 e tópico 2 estaremos comentando sobre o véu. O primeiro assunto que nós devemos abordar é que o sumo sacerdote que tinha essa função de passar pelo o véu do lugar santo para o lugar santíssimo. E ele fazia isso numa ocasião especial, que era no dia da expiação. Esse dia era comemorado no dia 10 do mês 7, no calendário judaico, trazendo para o nosso calendário gregoriano, cai mais ou menos no mês de setembro para outubro. E neste mês, no mês 7, existia 3 festas principais ali no povo de Israel, que era a festa do tabernáculo, a festa do dia da expiação e as festas das trombetas. A gente vê isso também, o dia da expiação, no livro de Levítico, capítulo de número 16. E como que se dá tudo isso? Primeiro, a palavra expiar, na língua hebraica, quer dizer cobrir. E trazendo isso para a teologia bíblica, expiação é o ato é o pagamento pela reabilitação por meio de uma culpa ou por meio de um castigo.
é você reabilitar a pessoa por meio de um castigo, de uma punição. Essa expiação, em primeiro momento, é identificado nos animais. A gente vê os animais sendo expiados, sofrendo, pagando uma culpa, levando algum delito para reabilitar a pessoa que está ofertando. Em primeiro momento, a gente vê isso no animal. Só que, como nós estamos estudando a tipologia, isso aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, que nos reabilitou, que sofreu na cruz do Calvário para nos trazer a paz. Isaías disse que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o dia da expiação, o ato da expiação, o sacrifício da expiação aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Era feito no dia de sábado, caía no dia do sábado, e o seu objetivo era a reconciliação. Era reconciliar o homem com Deus. Fazia este papel. E aí a gente vê em Levítico 16, 29, o povo se contristava, o povo jejuava, o povo se preparava para esse momento. E quais são os passos deste sacrifício? Em rápidas palavras, existia praticamente 3 passos. O sumo sacerdote, ele fazia 3 passos principais. O primeiro passo era se vestir com a roupa santa, com uma roupa diferenciada. Ele se vestia com uma roupa de linho, uma roupa branca, e alguns comentaristas traz que esta vestimenta tinha 6 peças diferenciadas uma das outras, 6 peças principais. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, ele se lavava, vestia a vestimenta santa, ofertava o seu pecado, o pecado pessoal e o pecado da sua família, fazia a primeira oferta, que era um bode e um carneiro. O bode ia para o holocausto, o carneiro, o bode ia para expiação e o carneiro para o holocausto. Essa era o primeiro sacrifício, a primeira oferta que o sumo sacerdote fazia. Depois dele fazer tudo isso, se lavava novamente. Aliás, alguns comentaristas dizem que neste ritual, nesta cerimônia, ele se lavava cerca de 10 vezes as mãos e os pés. E as suas vestimentas se lavava cerca de 5 vezes. Este é o primeiro sacrifício. Depois vinha um segundo sacrifício, a segunda etapa do dia da expiação, que era o sacrifício pelo povo, por toda a nação, aonde era feito um bode, o bode para o holocausto, um bode que servia como o bode emissário, e um carneiro, que era o carneiro para o holocausto. Eu acho que eu troquei as coisas aí, é muito sacrifício. O bode é para expiação, outro bode para o emissário, que seria o bode emissário, e o carneiro para o holocausto. Era muitos detalhes, tinha muitos detalhes, muitos detalhes que ele deveria fazer. Alguns comentaristas dizem que ele, em todo esse trâmite do início ao fim, ele entrava cerca de 4 vezes no lugar santíssimo. Ele entrava a primeira vez para colocar a vestimenta, saía. Entrava a segunda vez para ofertar o oferta para si próprio, para a sua família, saía. Entrava a terceira vez para ofertar
pelo povo, pelo pecado do povo, saía e entrava a quarta vez para se despir da veste de linho puro, da veste santa, a veste diferenciada. Então toda essa cerimônia, todo este dia da expiação apontava para Jesus Cristo. Aqui nós podemos entender Jesus como na representação do sumo sacerdote, fazendo todo o ato da cerimônia. Jesus ele só pula a etapa porque o sumo sacerdote primeiro ele fazia a oferta por si próprio. Jesus ele não tem essa etapa. Ele veste, ele pratica a vestimenta, veste com roupa santa. Isso tudo tem um simbolismo. E ele pula a etapa do sacrifício por si próprio e já vai para a etapa da oferenda para o povo. Em se tratando de Jesus como sumo sacerdote, a gente vê este ato do sumo sacerdote com os mesmos atos feitos por Jesus aqui na terra. Porém, no dia da expiação também nós vimos a representação de Jesus no bode. Então a gente vê Jesus representado no sumo sacerdote e também a gente vê Jesus representado nos bodes. A gente vê que 2 bodes eram ofertados pelo povo. O primeiro ele era o bode para o holocausto. Ele era queimado no holocausto, ele era ofertado a Deus no holocausto. Isso a gente já vê a representação de Jesus sendo uma oferta agradável a Deus, se entregando a Deus para o cumprimento da sua tarefa. E o segundo é o bode emissário, aonde o sumo sacerdote colocava a mão sobre o bode, transmitia toda a culpa, falava toda a culpa do povo e transmitia para o bode e soltava o bode no deserto, mandava o bode ir embora. E isso representa Jesus levando todas as nossas culpas. A Bíblia diz que nós servimos a um Deus que não se lembra mais dos nossos erros, porque Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Jesus fez este papel. Jesus, como bode emissário, levou todas as nossas culpas. E João, quando ele vê Jesus, João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, ele aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de toda a humanidade. Jesus é representado como o bode que foi para o holocausto e também é representado pelo bode emissário. Enfim, esse é o dia da expiação. Este é o que simboliza, em rápidas palavras, o dia da expiação, apontando para a obra vicária de Jesus Cristo. Vicária substituta, vicária substituída, aquilo que foi substituído. Jesus fez este papel pela humanidade. Amém? O que a gente pode entender também no véu é que tinha os querubins. Os querubins, Deus dá uma ordem para ser bordado à mão. A gente vê a representação de querubins. A palavra querubim quer dizer espírito santo, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento. Não é muito claro o que significa a palavra, mas muitos comentaristas indicam que seria isso. E a gente vê que os querubins, ele está relacionado à proteção da glória de Deus. Isso a gente vê, se a gente parar nessa época, na época do tabernáculo, e olhar para trás da humanidade, a gente só vê uma representação dos querubins, que foi no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus expulsa o casal do Éden e coloca um querubim no caminho do Éden para guardar o querubim, para guardar o Éden. O querubim servia para guardar o que é sagrado, para guardar o que é
está relacionado à glória de Deus. E se fizermos uma relação entre o querubim do tabernáculo com o querubim do Éden, o querubim do Éden foi posto para guardar o caminho que levava a Deus, dizendo, significando, o homem não pode passar por aqui. Agora, o querubim do tabernáculo tem a mesma função, só que a gente já vê uma brecha. Deus dando brechas para o homem passar além do querubim e ir até a sua glória, a sua representação. Então, o primeiro querubim impedia o homem. O segundo querubim, que é no tabernáculo, já dava o livre acesso para o homem se achegar até Deus. E o homem passava pelos querubins e glorificava a Deus, porque o homem entendia que Deus estava lhe dando uma nova chance de se achegar até a sua glória. A gente vê também querubins no livro de Ezequiel. Só que no livro de Ezequiel, até os querubins que é tido em visão, capítulo 1, capítulo 3, 9, capítulo 9, 10 e 11. Capítulo 9, 10 e 11 a gente vê o que os querubins eles retiraram a glória do lugar santo e levaram a glória para o templo. Depois eles retiram a glória do templo e levam a glória para Jerusalém. Depois eles retiram a glória de Jerusalém e levam para o Monte das Oliveiras. Tudo isso era uma visão que Deus deu para o profeta Ezequiel. Então os querubins estavam relacionado com a glória de Deus, a proteção da glória de Deus. E no capítulo 28 de Ezequiel, vamos citar, mas não vamos entrar muito devido ao tempo, a gente vê que teve um querubim, que ele era ungido, diferenciado dos outros querubins, que não guardou a proteção da glória de Deus, mas teve usurpação, querer ser igual a Deus ou mais do que Deus. E esse querubim, que era ungido, foi aniquilado, no sentido de foi destronado daquilo que Deus havia lhe proposto. E esse querubim ungido, que é o diabo, o inimigo de nossas almas, luta para destruir esta chance que Deus deu para o homem de se relacionar com ele novamente, de se achegar à glória de Deus novamente. Amém? Então, esses são a representação dos querubins no cortilhaço. A gente vê que o cortilhaço tem 4 cores, as famosas cores que é sempre falado, que a gente sempre fala sobre ela, porque é a mesma cor do primeiro véu, que é na porta do tabernáculo. É a mesma cor do segundo véu, que é na entrada do santuário. Essas cores estão também representadas no terceiro véu, que é no lugar santíssimo, que é o azul, que é o púrpura, carmesim e o linho ou branco. Azul, céu; púrpura, realeza; carmesim, sangue; linho fino, pureza ou santidade. Azul, Evangelho de João; púrpura, Evangelho de Mateus; carmesim, Evangelho de Marcos; e branco ou linho fino, Evangelho de Lucas. Azul representa Jesus como Filho de Deus, aquele que veio do céu. Púrpura representa Jesus como Rei, como a realeza de Jesus. Carmesim representa Jesus como servo sofredor.
e linho representa Jesus como santo, como o perfeito. A gente vê também que o véu, ele representa a carne de Jesus. Porque o véu, a gente vê que o véu, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o véu ele foi rasgado de alto a baixo. Isso, de alto a baixo, dá a entender que a iniciativa do véu ser rasgado foi de Deus. Deus teve a iniciativa, Deus teve o propósito de abrir o caminho do lugar santo, abrir o caminho para que o homem se achegasse a ele. E isso foi com o sacrifício de Jesus. Se lermos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o Evangelho de Marcos, capítulo 15, a gente vê que Jesus morreu e o véu se rasgou. Se formos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a gente vai ver que o véu se rasgou e Jesus morreu. Neste caso, a ordem dos fatores não altera. Não altera o objetivo. Dois tiveram uma visão, outro teve outra visão, mas o propósito foi o mesmo. Com o sacrifício de Jesus Cristo, a obra, o caminho foi aberto. Inclusive, Jesus Cristo na cruz, ele disse: está consumado. No grego, essa palavra, alguns dizem que é tetelestai. Tetelestai era usado no pagamento de uma dívida, na quitação de uma dívida. E nisso representa que quando Jesus morreu, antes da sua morte, ele dá este brado dizendo: a dívida foi paga. A dívida foi quitada. Nisso a gente vê a representação de Deus rasgando o véu. Flávio Josefo diz que este véu tinha cerca de 10 centímetros. O que eu quero dar ênfase é que um homem natural, um homem normal, não conseguia rasgar o tecido. Alguns falam que tinha que ter algumas juntas de boi para que aquele tecido fosse rasgado. Mas Deus rasgou, Deus abriu o caminho. Porque a gente vê que este véu ele servia de um impeditivo. Impeditivo é uma barreira. Impeditivo é algo que se coloca no caminho impedindo a pessoa de passar. A gente vê esse impeditivo porque esta sala, este local, ele era acessado apenas uma vez ao ano pelo sumo sacerdote. E tinha que ir e fazer o que estava determinado. A gente vê que o lugar santíssimo era um lugar reservado. Era um lugar que não era algo para passear. Ainda que o sumo sacerdote entrava 4 vezes no dia da expiação, mas era um lugar de objetividade. Mas Jesus ele abriu este caminho. Jesus ele quebrou este dogma. Com a sua morte e a sua ressurreição, Jesus ele abre o caminho que estava fechado. Ele tira esse impeditivo e nos dá acesso a Deus. E o autor aos Hebreus disse: cheguemos-nos a Deus com coração, com verdade, com certeza no seu coração, com certeza no seu coração. Com um coração que você vai ser respondido pelo Senhor. E a gente vê que, em se tratando de que o véu também, que o véu, através da morte de Jesus Cristo, o caminho foi aberto, que o véu foi rasgado, há 2 versículos principais na Bíblia Sagrada neste assunto que nós temos que ter em mente. O primeiro é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que fala que Jesus ele é o nosso mediador. É o único mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo. E o outro é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: em nenhum outro há salvação,
porque também em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então, com o sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, e o homem ele tem este livre acesso à presença de Deus. Mas é só por Jesus. Jesus é que tem este papel. Porque a gente vê as seitas, uma das características das seitas é atacar a Jesus Cristo. O homem ele tenta chegar a Deus por outro caminho. Mas a gente vê que o único caminho que chega a Deus é por Jesus. E a gente vê muitas seitas tentando diminuir Jesus, falando que Jesus é um Deus, é diferente do Deus Pai. Diz que Jesus é até a representação do arcanjo Miguel. Diz que Jesus é um simples profeta. Então eles tentam diminuir Jesus, porque Jesus ele é o centro do Evangelho. Jesus ele é o centro da salvação do homem. Amém? E para terminar o lugar santo, na parte 3, tópico 3, como era o lugar santo? Como era? A gente vê um lugar cúbico, quadrado, com as suas mesmas dimensões. Aí podemos falar uma medida aqui, mas nem o côvado era certo. Alguns falam que é de 46 a 50 centímetros. Se nós levarmos em consideração que é 50 centímetros, para ser uma conta mais exata,